A economia brasileira, ela tá nessa situação apesar do Haddad. Nós tivemos um tombo e depois uma estagnação, com PIBinhos de 1%. Então veja, nós tínhamos sim uma demanda reprimida, uma capacidade ociosa, uma potencialidade que tinha tudo para se desenvolver esse ano. Isso só não aconteceu mais esse ano porque a taxa de juros continua fora do lugar. Continua muito conservadora. Vem caindo, mas ainda é alta. Se nós não tivéssemos tido ao longo do ano uma taxa de juros tão conservadora, provavelmente nós teríamos ainda uma economia que teria crescido mais do que já cresceu neste ano. O grande segredo, né, das economias capitalistas para se desenvolver é o gasto público. Mas lógico, não é qualquer gasto, é saber gastar bem. Aqui no Brasil a gente está de novo com esse debate, né? O Fernando Haddad, né, tentando sustentar que o Brasil vai fazer déficit zero a qualquer custo, impôs esse novo arcabouço fiscal, que é uma regra fiscal altamente restritiva, que na melhor das hipóteses permite ao Brasil, né, ter um aumento do investimento público na ordem de 2,5% do PIB. Muito tímido. E aí eu quero colocar aqui para vocês essa tabela aqui, que ajuda a explicar o tamanho da timidez do investimento público que pode ser proporcionado, na melhor das hipóteses, junto ao arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Aí a gente tem, tá, a taxa de crescimento do gasto federal, tá? Tem a média do Lula, tem os anos ali do Lula 1 e do Lula 2, tá? Percebam, por exemplo, tá, gente, que o crescimento do PIB, a gente vai ter os melhores resultados ali 2010, 2007 e 2004. Reparem na taxa de crescimento do gasto federal. 2004, 10,1% do PIB. 2007, 9,6% do PIB. E 2010, 16,3% do PIB. O máximo, na melhor das hipóteses que a gente pode ter agora com a regra do Haddad, tá? É 2,5% do PIB. Jamais o Lula praticou, tá, um crescimento da despesa tão baixo, tá? A gente vai ter 2013 ali como um ano atípico, tá? Que foi o ano de ajuste, né? E que casualmente foi o ano de menor crescimento do PIB. Vejam a correlação. Ah, Humberto, mas tem 2009. Gente, 2009 foi o impacto da crise mundial, que o Brasil conseguiu manter a economia estável, que na época foi considerado um resultado muito positivo para o Brasil. Tá? Todas as melhores taxas de crescimento que nós vamos ter na nossa economia, né? Imagina um crescimento vultuoso ali de 7,5% em 2010, né? Mais de 6% em 2007, todos vieram acompanhados de forte crescimento dos gastos. Vejam a média do governo Lula 2, quase 10%. Tá? É por isso que a gente está insistindo nisso. O que está sendo armado para a economia brasileira é algo muito perigoso. E a gente está num momento que é difícil de discutir isso. Por quê? Porque 2023 está trazendo dados relativamente bons. Os dados são muito inferiores aos outros governos Lula, mas dada a nossa situação econômica, os dados anteriores, né, os dados são positivos. Então a gente teve retomada do emprego, retomada da renda, nunca entrou tanto dólar no Brasil. A gente está aguardando provavelmente um dos melhores verões aí, em termos de varejo, né, dos últimos anos, né? A expectativa para o Natal é boa, embora os primeiros dados já não estejam vindo tão bons quanto a gente estava esperando. E vejam, a economia brasileira, ela está nessa situação apesar do Haddad, apesar do que está sendo proposto para os próximos anos. Por quê? O ministro Fernando Haddad tentou contingenciar mais gastos do que conseguiu. Tá? Coisa de pelo menos 50 bilhões que foram injetados na economia. Segundo, não está valendo ainda a regra do teto de gastos do Haddad ou o novo arcabouço fiscal. Então, até a metade do ano já se tinha gasto pelo menos 8% de expansão, né, em relação ao PIB do investimento público. Então houve mais gasto esse ano, porque não está valendo ainda a regra fiscal. Outra coisa, a economia ela vinha muito deprimida, né,
pelo aquele choque do Bolsonaro e Paulo Guedes. Com um pouco mais de estímulo e rearranjo das cadeias internacionais, né, de distribuição e do comércio internacional, a tendência era de haver maior recuperação. Por quê? Sempre depois de uma grave crise, como a provocada por causa da pandemia, e depois logo em seguida com a quebra das cadeias em função da guerra da Ucrânia, quando a economia tem um tombo muito grande, a tendência é ela se recuperar forte e depois, a depender da sua dinâmica, estabelecer um ritmo de crescimento. Nós não tivemos essa recuperação forte no Brasil. Nós tivemos um tombo e depois uma estagnação, com pibinhos de 1%. Então veja, nós tínhamos sim uma demanda reprimida, uma capacidade ociosa, uma potencialidade que tinha tudo para se desenvolver esse ano. Isso só não aconteceu mais esse ano porque a taxa de juros continua fora do lugar. Continua muito conservadora, vem caindo, mas ainda é alta. Se nós não tivéssemos tido ao longo do ano uma taxa de juros tão conservadora, provavelmente nós teríamos ainda uma economia que teria crescido mais do que já cresceu neste ano. A questão é que para os próximos anos, já valendo o arcabouço fiscal, nós não vamos ter como sustentar sequer o ritmo de crescimento deste ano. Por isso que o plano do Haddad é taxar, porque ele tem que aumentar a arrecadação para conseguir chegar pelo menos lá na regra dos 2,5%, né? E também partir para parceria público-privada, privatização, concessão. Por quê? Diante da impossibilidade, tá? Diante da impossibilidade do governo gastar, ele vai ter que chamar a iniciativa privada a gastar. Investimento estrangeiro, venda de título, endividamento em dólar. Então, eu acho uma estratégia arriscada porque, primeiro, ela pode não dar certo, porque é um castelinho de cartas, e se ela dá certo, ela é muito curtoprazista, porque acaba desestruturando completamente, no médio prazo, a capacidade do governo de continuar investindo, aumentando a dependência das privatizações e da cooptação do Estado pelo mercado.